Olá a todos, e aí, estão bem? Vamos à aula de hoje? Pronto, nós vamos trabalhar hoje. Vou explicar para vocês sobre classe de palavras. Nós vamos iniciar o estudo da morfologia voltada para concursos. Que é morfologia? A parte da gramática que vai estudar a classificação das palavras dentro da língua portuguesa. Portanto, nós vamos aqui entender que existe 10 classes de palavras que nós vamos aprender. Na verdade, vamos revisar porque eu acredito que vocês já aprenderam. Só que lá na sala de aula, eu acho que alguém aqui vai lembrar que o professor ele fazia com que a gente decorasse quais eram essas classes de palavras. E isso dificultava o entendimento da gente, a compreensão da língua portuguesa. Muitos talvez tenham dificuldade de compreender a língua portuguesa porque nós temos que entender o contexto. Dentro da língua portuguesa, vamos entender o contexto. E eu vou tentar mostrar para vocês, tentar fazer com que vocês compreendam nas minhas aulas, buscando de uma maneira mais didática de compreender, usando uma metodologia em que se utilize. Eu estou utilizando aqui uma metodologia de aula e dentro da minha didática eu vou fazer com que vocês busquem entender através do contexto e não jamais decorar. Não existe o decorar dentro do português. Nós temos aqui compreender para aprender a interpretar, aprender a classificar, aprender a fazer todas as classificações necessárias, seja ela morfológica, sintática, dentro do português. Pois bem, vamos aqui. Vou aqui tirar a câmera aqui para que vocês compreendam melhor. Toda e qualquer palavra pertence a uma classe. Vamos imaginar 10 caixinhas. Cada caixinha dessa é uma classe de palavras. Então, na frase, o narrador narrou o jogo com muita emoção. Eu posso pegar cada palavra dessa e direcionar ela dentro de uma caixa. E essa caixa, ela pode ser inclusive repetida. No caso aqui, o artigo, que já está aqui repetido por 2 vezes, substantivo, então, verbo. Cada palavra pertence a uma classe. Portanto, quando você está lendo um texto, você está percebendo várias palavras. Então, cada palavra, cada uma dessas que você lê, cada uma que você observar, vai pertencer a uma classe. Morfologicamente, a gente pode colocar as palavras nessas caixinhas, no qual vamos aqui fazer essa analogia. Então, é necessário entender o contexto para aprender português. E eu vou mostrar um exemplo bem claro aqui. Se você tivesse decorado, ou se você aprendeu decorando, você vai perceber, através deste exemplo, que não é bem assim. Vamos falar de gato. Que é o gato pichando, o animal, o felino. Gato é um animal de 4 patas. Palavras que nomeiam seres, ela classifica-se como substantivos. Toda palavra que nomeia seres, em geral, é um substantivo. Mas vou mostrar um exemplo aqui que nem sempre, se você estivesse aprendendo de forma decorativa que gato é substantivo, vamos entender que nem sempre esta palavra pode ser um substantivo, assim como outras. É necessário entender o contexto. Vou mais uma vez tirar aqui da tela e vamos ver. Aquela garota é gata. Temos o primeiro exemplo. No segundo exemplo, a gata da minha sobrinha está amamentando os filhotes. 2 casos em que nós temos a palavra gata. No primeiro, nós estamos nos referindo ao animal, assim como na segunda frase. Porque nesta frase aqui nós estamos dizendo a gata da minha sobrinha está amamentando. Não é o animal. É a gata animal. Quando eu digo aquela garota é gata, eu estou me referindo à beleza dela. Gata que tem um sentido de beleza, de bonita, de bela. Então, neste caso, se está qualificando a garota, qualificando. A palavra que qualifica nós chamamos de adjetivo. Ela se classifica como adjetivo. A palavra que qualifica, ela pertence à classe de palavras adjetivos. Já a palavra que nomeia seres em geral, no caso que é o animal, ela tem a seguinte classificação: substantivo, como nós já vimos aqui neste caso.
Ok? Então, entenda aqui que dependendo do contexto, a palavra ela pode ter uma classificação diferente. Portanto, repito, não há necessidade de decorar, e sim compreender o contexto. Vamos aqui? Olha, nós temos aqui um mapa mental aqui para vocês compreenderem as classes de palavras. Só que por falar em mapa mental, eu vou depois desta aula, vou produzir um material, um mapa mental mais detalhado que resume toda esta aula e vou disponibilizar aí no grupo para vocês, ok? Então, as classes de palavras são 10, como já vimos, são 10 classes de palavras. E aqui são elas. Substantivo. O que é substantivo? É aquele que nomeia seres em geral. Todo objeto, tudo que é ser, lugares, objetos reais ou imaginários, o que pode ser nomeado, ele é um substantivo. A palavra que nomeia estes seres é chamada de substantivo. Verbo é ação. Qualquer ação executada, tudo que se executa é tudo que um ser faz como ação, a gente chama de verbo. Adjetivo. Já expliquei aqui no exemplo anterior que adjetivo é a classe de palavras que qualifica o substantivo. Ela tem a função de qualificar o substantivo. Pronome. O que é pronome? Pronome é um tipo de palavra que ele tem a função de fazer uma referência ao substantivo. Mais uma vez, tudo aqui se liga, na maioria dos casos se liga ao substantivo. Ou ele pode até mesmo substituir o substantivo. Quando eu digo assim, esta caneta é o substantivo. Esta é a palavra que usada para referir a caneta. Esta caneta. Esta é um substantivo. Aliás, é um pronome. Caneta substantivo. Se eu disser assim, ela é preta, eu estou utilizando a palavra ela para substituir caneta. Ela é preta. Então, ela também é um pronome, porque está substituindo o substantivo. Ou se faz referência ao substituto, é um pronome. Artigo, mais uma vez ligado ao substantivo. O artigo ele vai anteceder, ele vai vir sempre antes do substantivo e ele vai determinar o substantivo. Então, o artigo ele tem um poder determinante, tá? Ele sempre antecede o substantivo e tem um poder determinante. Numeral. Numeral vai indicar quantidades, múltiplos, frações. Então, toda palavra que se refere a quantidades, a ordem, primeiro, segundo, terceiro, a frações, um terço, quarto, meia laranja, que significa metade. Então, toda palavra que se refere a números, a quantidade, é numeral. Preposição. Preposição tem uma função dentro de uma frase, que é ligar dois elementos, ligar uma palavra a outra dentro de uma mesma oração. Então, preposição. Conjunção. Conjunção é um tipo de palavra que também tem a função de fazer ligação. Só que ao invés da preposição que liga duas palavras dentro de uma oração, a conjunção ela tem a função de ligar duas orações. Duas orações. Tá? A interjeição. O que é interjeição? Interjeição é um tipo de palavra que exprime espanto, medo. É uma palavra exclamativa. Ui, ai, são interjeições. Advérbio. O que é advérbio? É uma palavra que tem como função mudar o sentido de outra. Ela tem a função de mudar o sentido do verbo, o sentido do adjetivo ou do próprio advérbio. E a gente vai ver isso mais adiante. E agora vamos aqui falar sobre cada um de um modo mais detalhado. Vamos falar sobre substantivo. O que é substantivo? Substantivo é uma palavra que nomeia seres em geral, como já expliquei. Ela tem essa função de nomear seres em geral.
desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. A Ana é super inteligente. Ana é um nome próprio, é um substantivo. O Brasil é lindo. Da mesma forma, é um nome próprio, é um substantivo, é o nome de um país. A tua beleza me encanta. A beleza está determinado aqui pelo artigo. A tua beleza me encanta. Então, beleza é um substantivo. Olha aqui. Fala bem aqui que é qualidade. O substantivo pode ser uma qualidade. Sim, qualidade não é somente aquilo que qualifica. Quando eu digo assim, azul é uma cor. Caneta azul está qualificando a caneta. Mas se eu disser assim, o azul do céu, ele é um substantivo. Ele não é mais adjetivo. Por isso que é necessário entender o contexto. Por que ele é um substantivo aqui? O azul do céu. Ele está até determinado pelo bendito artigo que aqui acompanha. O azul. Então, se ele passa a ser determinado, o artigo ele fala muita coisa. O artigo ele vai identificar. Quando aparece um artigo, já sabemos que é um substantivo logo em seguida. O substantivo pode ser próprio, comum, concreto, abstrato, coletivo. Mas ninguém vai estudar essas classificações agora. Vamos entender apenas o que é substantivo. Passando para a próxima classe, vamos falar sobre verbo. O que é verbo? Verbo é um tipo de palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Choveu, é uma ação. Ventou bastante, é uma ação realizada pela natureza. Fenômeno da natureza, é verbo. Sairemos esta noite. Sairemos é ação, é o verbo. Corro todos os dias. Correr é ação, é o verbo. Chovendo eu não vou. Chovendo já é verbo. Vou também não é verbo, é verbo. Então, o verbo é a ação dentro de uma frase. É a caixinha da ação. Se existe a caixa da ação, falei daquelas 10 caixinhas. Pego a palavra que está ali determinando a ação, levo lá para a caixa que é verbo. Os verbos podem ser regulares, irregulares, defectivos ou abundantes. Não nos interessa agora classificar cada um. Interessa identificar o que é verbo. Próximo, adjetivo. O que é adjetivo? Falei anteriormente, adjetivo é tudo aquilo que qualifica um substantivo. O adjetivo ele tem a função de qualificar, qualificar um objeto, um ser, ou seja, ele vai qualificar um substantivo. Ele qualifica o substantivo. A criança ficou feliz. Feliz é o estado da criança, então aqui qualifica a criança. O estado que a criança está feliz, a criança está feliz. Feliz é uma qualidade atribuída à criança. O artigo ficou super interessante. Estou me referindo a quem é o artigo. Quem é super interessante? O artigo. Então, essa palavra aqui é um. Se eu colocar ela lá dentro da caixinha, é a caixinha do adjetivo. Sempre foi amável comigo. Amável é uma qualidade. Então, vamos pegar essa caixinha. Pegar essa palavra, se eu pudesse desmontar essa frase, palavra por palavra, vamos colocar essa palavra lá na caixinha do adjetivo. Então, os adjetivos podem ser, repetir aqui, os adjetivos podem ser, quanto ao seu grau, aumentativo, diminutivo, tá? Eu só errei aqui porque eu repeti o do verbo. Vamos ao próximo. Pronome. Pronome é a palavra que substitui, já expliquei isso para vocês, ou faz referência a quem? Ao substantivo. Ele pode substituir, como também ele pode fazer referência. Vamos ver aqui. Eu aposto que ele vem. Ele quem? Pode ser o João. Ele aqui está substituindo. Pronome pessoal. Pronome pessoal geralmente vai substituir o nome de alguém. Substituir alguém. Fazer uma substituição.
Contigo, vou até a lua. Com você. Com você. Quem é você? José. Com José, eu vou até a lua. Com Maria, eu vou até a lua. Então, é um pronome também pessoal. Aquele tipo não sai da minha cabeça. Olha, tipo aqui é o substantivo. Aquele, estou me referindo àquele tipo, aquele lá, ó, aquele lá. Então, este aquele, ele faz referência, como eu falei, caneta. Caneta é um substantivo. Se eu disser assim, esta caneta, esta é uma palavra que vai se referir ao substantivo caneta. Portanto, pronome. Ela é preta. Ela, a caneta. E se ela substitui o nome caneta, o substantivo. Portanto, ela é um pronome. Então, os pronomes podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Vamos aqui. Só voltar aqui. Não, depois eu explico um detalhe que é interessante. Artigo. É necessário aqui explicar primeiro isso aqui, para depois eu dar o exemplo que eu ia dar. Artigo é uma palavra, uma palavrinha, que vai sempre anteceder o substantivo. Sempre, não vai vir depois não, sempre antes. Está aqui o substantivo. Então o artigo ele vai sempre se posicionar aqui, antes. O artigo ele pode ser o, a, ou a sua variação plural, os, as, um e uma, como uns e umas. São essas 4 palavrinhas, ou a, uma, e sua variação no plural. Então, no total, 8. Então, artigo é isso. É uma palavra que vem antes do substantivo. Antes. O menino saiu. Então, menino é o substantivo. O menino determina aqui o substantivo. Então, o artigo tem um poder muito grande de determinar se a palavra é substantivo. Quando eu falei lá o exemplo do azul. Quando a gente fala azul, a gente fala cor, né? Da ideia de qualificar algo, adjetivo. Mas se eu disser assim, o azul, a presença do artigo antes do substantivo, antes da palavra, vai determinar que esta palavra é um substantivo. Então, o artigo tem o poder de determinar. As meninas saíram. Uma pessoa somente ficou esperando lá fora. Uma se refere a quem? A pessoa. Portanto, nós temos aqui a definição de artigos. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Seguindo, numeral. Numeral tem a ideia de qualificar, quantificar, ordenar. Tudo que se refere a número, a posição, a quantidades, nós podemos nos referir como numeral. Um pastel, por favor. Não é artigo aqui, tá? É definindo a quantidade. Um pastel, por favor. Estou pedindo um pastel. Refere-se aqui à quantidade. Cuidado para não... Por isso que nós temos que entender o contexto. Se ele indica quantidade, ele é numeral. 2 pastéis, por favor. Primeiro, as damas, ordem de primeiro, segundo, terceiro. Dezenas de pessoas estiveram presentes. Dezenas aqui um coletivo. 10 pessoas. Vários grupos de 10 pessoas estiveram presentes. Indica a quantidade. Então, os numerais podem ser cardinais. 1, 2, 3. Ordinais. Primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativo. O triplo do salário que eu ganho hoje. Triplo. 3 vezes o valor anterior. Fracionários. Metade da população não sabe português corretamente. Metade. 1/3 de açúcar na xícara. Então, assim, são fracionários, refere-se a quantidade. Coletivos, dezenas, dúzia, centenas, e aí vai. Preposição. Preposição
aqui tem outro errinho aqui. Eu não revisei esse slide, mas vou colocar para vocês aqui de forma revisada. Preposição tem a função de ligar duas palavras dentro de uma oração. Ela tem a função de ligar duas palavras dentro de uma oração, tá? Interessante, não confunda preposição com artigo. A preposição é diferente de artigo. Entreguei a carta a ele. Olha aqui. A ele. Entreguei a carta a ele. Esse ele aqui não é substantivo. Esse ele aqui é um pronome. Então, este a é uma preposição. Mais adiante, vamos aqui com mais calma diferenciar preposição de artigo. Às vezes as pessoas podem ter essa confusão. Entreguei a carta a ele. É uma preposição. As portas abrem às 18 horas. Olha aqui. Aqui não é substantivo. Esse às 18 horas aqui refere-se a tempo, a um numeral bem aqui. Esse a, inclusive o a craseado, é a junção de duas palavras. O artigo a mais a preposição a. Dá igual o a craseado. Isto é para você. Não é só a que é preposição não, tá? Isto é para você. Para, ele é uma preposição, tá? Então, as preposições podem ser essenciais, como também acidentais. Lembro a vocês. Depois nós vamos ter uma aula explicando, sabendo identificar preposição, artigo, pronome, essas palavras mais complexas de compreender. Vamos ter uma aula específica. Nós estamos aqui apresentando apenas as suas classificações. Conjunção, tá? Conjunção é a palavra que liga dois termos de uma ou duas orações. Ele tem uma função de ligar duas orações. E ela tem assim duas orações de mesmo valor gramatical. E as conjunções podem ser mas, portanto, conforme, entre outras. Vou, mas não volto. Liga aqui duas orações e dá um sentido. Vou é uma oração? É. Um verbo apenas é uma oração. Vou, mas não volto. Olha aqui o outro verbo. São duas orações. E esse mas dá um sentido de oposição. Portanto, não sei o que fazer. Portanto, aqui ele poderia ter uma definição antes. Estou sem dinheiro. Portanto, não sei o que fazer para pagar a conta. Portanto, é uma conjunção. Dançar conforme a música. Também conforme é uma conjunção. A conjunção pode ser coordenativa como subordinativa. Como a nossa ideia aqui é apenas apresentar as classes de palavras e quais tipos de palavras, não vamos entrar nesses detalhes de classificação. Volto a repetir. Vou gravar uma aula diferenciando as classes de palavras dentro de uma oração, dentro de um texto, dentro de orações. E essas mais complexas eu vou explicar como é que a gente pode identificar. Tá? Interjeição. Interjeição é um tipo de classe de palavra que expressa sentimento, espanto, euforia. Olá, sou Maria. Olá, sou Maria. É um cumprimento. Olá, sou Maria. É uma interjeição. Viva! Conseguimos ganhar o campeonato. É uma palavra que exprime euforia, alegria. Não faça barulho aqui, chamando a atenção. Então, são palavras que ela está sempre seguida no ponto de exclamação e que ela tem essa ideia de emoções, de sentimentos, de chamamento. Então, são chamadas de interjeições. Advérbio. O que é um advérbio? Advérbio é uma palavra que modifica o sentido de outra. Ela pode modificar o sentido do verbo, o do adjetivo ou de outro advérbio, exprimindo circunstâncias. Essas circunstâncias podem ser de tempo, de intensidade, de modo, de lugar. Então, assim,
Vamos ver aqui. O melhor resultado, estamos falando aqui de quem? Do resultado. O melhor significa que esse resultado foi mais intenso, foi melhor do que um resultado qualquer. Teve um resultado. O melhor resultado foi do atleta estrangeiro. Houve os resultados da corrida, mas o melhor resultado, ou seja, aquele que tirou o primeiro lugar, foi de um atleta estrangeiro. Então, esta palavra tem um sentido de modificar o próprio substantivo. Não acha que trouxe folhas demais? Não acha que trouxe folhas demais? Ou seja, em quantidades além da conta? Esse demais ele tem esse sentido. Então, é um advérbio. O restaurante é logo ali. Indica lugar. Se indica lugar, é advérbio. Então, os advérbios podem se classificar de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida. Não há necessidade de decorar. Ok? E aí, a gente finaliza as 10 classes e agora vamos treinar, né? Vamos treinar um pouco. Temos aqui um trecho de um texto, são questões de concurso, tá, pessoal? Nem os poetas escaparam dessa postura de aceitação da dor. Ser mãe é padecer no paraíso como mal necessário, é a caminho da redenção. A palavra mal, linha 14, essa palavra aqui, ó. Como mal necessário, ela é um substantivo, adjetivo, advérbio, conjunção ou pronome. Olha aqui, eu posso dizer assim, como o mal é necessário, um mal, ou seja, essa palavra pode ser determinada pelo artigo, né? Se ela pode ser determinada pelo artigo, ela é substantivo, tá? Como um mal necessário. Portanto, a determinação dessa palavra, a classificação dessa palavra, se eu pegar essa palavra e levar ela lá para uma caixinha, vamos colocar na caixinha de substantivo. Próximo. Na frase, juntos de novo, mas separados e uma ideia conjunta, e numa ideia conjunta o casal caminhou até outra estrada. Identifique a alternativa que indica a presença do artigo definido. Gente, artigo, né? Aquilo mais simples de se identificar. O artigo é percebido na oração numa ideia conjunta, encontra-se na preposição, na expressão de novo. O artigo está definido em o casal. O artigo está elíptico nos termos juntos, elíptico, ou seja, está implícito no termo juntos. O artigo está elíptico em outra estrada. O que é o artigo, gente? O, a, uma e suas variações no plural. Onde é que ele está aparecendo? O casal. Está bem aqui. Simples essa questão. Alternativa C. São questões de concursos, tá? Essas questões é bem aqui em cima. Tem aqui a definição da banca, qual a prova. Então, a gente observa que são questões até, de certa forma, fáceis. A próxima. A próxima é a mesma, repetiu. Ok. Então, gente, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. A nossa aula aqui, ó, explicando, apresentando para vocês as classes de palavras. Lembrando que aqui é só para apresentar, não tem muito ainda o que entender como é cada classe, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Então, a próxima aula a gente vai poder entender melhor como diferenciar uma palavra de outra, que às vezes a mesma palavra pertence a classes diferentes, e vamos buscar saber colocar essas palavras dentro da sua devida caixinha. Gente, até a próxima. Fiquem com Deus.